Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno, integrante do Quarteto Imigrante. Antes de tudo eu queria pedir desculpa pelo sumiço. Ficamos algum tempo aí sem postar vídeo no canal, mas eu tenho uma boa notícia, estamos de volta. Vocês acreditam? Eu acredito. Hoje eu vim fazer uma coisa diferente, que muitos pediram. Tive bastante pedidos. Eu vim responder alguns comentários dos últimos vídeos que eu postei. Um que eu postei sozinho e outro que eu postei com meu amigo Teixeira. Abraço, Teixeira! Eu andei dando uma olhada lá nos comentários, respondi algumas pessoas lá, mas hoje vim fazer esse vídeo para tentar responder melhor. Eu peguei alguns comentários desses dois vídeos que tinha mais ou menos vários comentários, mas algumas mesmas direções. Aí eu fiz algumas separações lá, que por exemplo, a gente esqueceu de falar sobre questão de valor de salário. A gente falou alguma coisa de troca de permis, mas como o vídeo ficou um pouco longo, acho que ficou um pouco meio difícil de ser entendido. Teve perguntas também sobre a questão de trabalho aqui na Bélgica, sobre o tipo de língua, se tem como trabalhar falando outro tipo de língua. Enfim, vou estar respondendo essas perguntas aqui. Primeira pergunta de hoje que teve lá, a pergunta que ele fez foi o seguinte: sou motorista de ônibus na Irlanda, seria muito difícil trabalhar na Bélgica apenas falando inglês? Ótima pergunta. Olha, dá para trabalhar aqui na Bélgica sim, falando só inglês, sabe? Principalmente cidades. Porém, para motorista de ônibus, especificamente, pode ser um pouco mais complicado. Por quê? Você vai lidar diretamente com o passageiro, aí vai ter também algumas placas de sinalizações que vão estar escritas em francês ou em neerlandês, que no caso seria o flamand aqui, né? Seria bom ter pelo menos um nível básico do francês, sabe? Resumidamente, dá para trabalhar? Sim, com certeza. Inclusive eu tenho amigos que trabalham aqui nessa empresa que quando chegou para cá só falavam inglês, e hoje, devido ao contato, né, com passageiros e tudo mais, hoje desenrasca um pouco já no francês. Então dá sim, dá para trabalhar sim, sem problema. Vai ter algumas complicações, mas nada que vai atrapalhar o seu desempenho no trabalho, entende? O essencial é saber falar pelo menos o inglês. Isso é uma língua universal, né? Onde você for, você fala o inglês. Por exemplo, tem algumas linhas que a gente faz aqui, que é a linha da Holanda, né? Amsterdã e tudo mais, Rotterdam, enfim. Ali é só o inglês. Só o inglês ou o neerlandês, né? Mas para pessoa que só fala o francês, por exemplo, ali tem um pouco de problema, porque ninguém vai falar francês contigo. Todo mundo vai falar só inglês ou neerlandês. Mas enfim, sua resposta é essa: dá para trabalhar assim. A segunda pergunta foi uma pergunta bem bacana também, sobre a CNH, a troca da CNH e sobre o curso MOP do Brasil. Perguntaram como faria a troca da CNH e se o curso MOP do Brasil era válido aqui na Bélgica, aqui na Europa, né? A questão da troca da CNH foi explicado lá no vídeo anterior. Vai depender muito. Se você tem a sua cidadania, né, europeia, facilita muito. Aí vai depender muito só do lugar onde você está. Por exemplo, Portugal é de uma forma, Bélgica é de outra, Itália é de outra e assim por diante. Então, a questão da CNH foi meio que explicado lá. Então a gente pode falar por aqui. Agora, Portugal, os outros caminhos fica um pouco difícil a gente falar, que a gente não conhece muito. E sobre a questão do curso MOP do Brasil, infelizmente aqui não é válido, sabe? Aqui na Bélgica não é válido. Normalmente você vai ter que se certificar de outro tipo de curso,
né? Aqui no caso seria ADR, é um certificado obrigatório para todos os caminhões que forem pegar a carga perigosa. Então é quase o mesmo esquema do MOP, né? Mas então, resumindo, o MOP não é válido aqui, tem que ser feito outro curso, ok? Esse ADR. E aqui ele é diferente, ele não vem na carta. No Brasil ele vem escrito na carta, aqui ele vem uma carta extra. E o ideal é sempre verificar com a comuna, né, que você pretende morar, que você mora, e também com a empresa que você vai entrar a trabalhar. Dependendo da empresa, ela não vai precisar desse ADR. A outra pergunta que teve muito, o pessoal queria saber sobre a questão do salário. Pessoal, o salário mínimo aqui na Bélgica, hoje, ele gira em torno de 2.100 a 2.200 bruto, ok? Mas para motorista de ônibus, né, normalmente ganha-se um pouco mais que isso. Dá em torno de 2.300 a 3.000. Isso depende muito da empresa e da sua experiência também, varia muito. E além disso, tem também os adicionais, né? Seria horas extras, seria alguns benefícios, o cheque repá, uma coisa assim. O que seria o cheque repá? Falando na português, é como se fosse um vale alimentação, mais ou menos isso. E benefícios depende muito da empresa, tá? No nosso aqui, por exemplo, tem a participação de lucro no final do ano, né? Tem as férias, então tem alguns benefícios que você consegue receber por fora. E também tem as questões de motorista de ônibus, por exemplo, que faz internacional, né? Bélgica, França. Tem alguns postos de combustível que a gente consegue comer de graça, né? Você faz um cartãozinho e aí você chega lá, você tem uma quantia para comer, você tem uma quantia para beber, tem esse benefício também. Normalmente a empresa onde você trabalha, por exemplo aqui, a gente abastece no posto Total Energia. Então você faz um cartão fidelidade com o posto Total Energia também. Quando você abastece, você ganha pontuação e depois você vai juntando essa pontuação, você vai trocando ou por algum presente, né, algumas mercadorias lá, ou você troca por dinheiro também. Então são alguns benefícios que no final, quando você coloca na ponta do lápis, vale muito a pena você estar trabalhando como motorista de ônibus aqui. Então pessoal, é isso, é um vídeo rapidinho, respondendo algumas perguntas que mais chamaram a atenção no vídeo anterior. Se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa um like aí. E aqueles que querem que a gente continue respondendo alguns vídeos anteriores, alguns comentários anteriores, comenta aí embaixo aí também. Se você quiser que a gente responda também ou faça alguns novos temas, comenta aí embaixo aí. E como eu disse, dessa vez a gente voltou para ficar. E a gente vai respondendo aí o mais rápido possível. E claro, né? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal aí, dá uma força pra gente só tá começando. E não é fácil, mas eu conto com a ajuda de vocês aí. Abraço pra todo mundo, até o próximo vídeo. E é isso aí. Obrigado.